Fala galera, saudações vascaínas, eu me chamo Diego, você está no canal Vasco é Nosso e aqui você fica muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama, beleza rapaziada? Antes de começar esse vídeo aqui eu peço a você deixar o dedo no like, se inscrever no canal, né? E vamos embora aí as notícias aí do Vasco, que é o que nos interessa, né? Então galera, o Vasco joga hoje, né, contra o Bangu, né, às 9h30 da noite, né? Com transmissão, né, da Vasco TV, da Band e também do canal Gold e também do Premier. Então, se você quer assistir os jogos do Vasco que não vai para São Januário, né, essas são as suas opções para poder assistir os jogos do Vasco. A rodada já está em andamento, a segunda rodada do Campeonato Carioca já está em andamento, né? Eu vou estar passando para vocês aqui um pouco da classificação e também dos resultados que já aconteceram, né? O Macaé venceu o Boa Vista por 1-0. O Botafogo venceu a Portuguesa por 2-0. O Nova Iguaçu venceu o Sampaio Corrêa por 1-0 e o Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 1-0, né? Aí hoje, 6h30, tem Madureira e o Flamengo, e Vasco e Bangu às 9h30 da noite. Com isso, galera, o Vasco se encontra na 8ª colocação com apenas 1 ponto, né? O Vasco tem 1 ponto nessa campanha ainda, né? Segunda rodada, o Vasco vai buscar aí os seus olhares para a parte de cima da tabela, caso vença hoje o Bangu em São Januário. Com isso, galera, o retrospecto entre Vasco e Bangu são os seguintes: são 244 jogos, né? 152 vitórias do Vasco, 44 vitórias do Bangu e 48 empates, né? 48 empates. Com isso, o Vasco tem cerca de 62% de aproveitamento no confronto contra o Bangu, né? E o Vasco corre atrás dessa vitória de hoje para somar 4 pontos e já começar a pensar numa classificação, né? Chegar um pouco mais ali em cima, né? E isso, com isso, o treinador Ramon Lima, né, que está aí com os juniores, né, vamos falar assim, vai ter alguns reforços, possivelmente vai ter reforço do Souza, reforço do Paulinho e do Maxime Domingues, né? Esses caras devem entrar, né, no jogo de hoje, né? Não se sabe se titular ou se vai, não se sabe se titular ou se vai para o banco e depois vai para a partida. O fato é que o Vasco precisa vencer hoje para poder já pensar um pouco mais em cima na tabela, né? Com isso, galera, o Vasco, né, deve vir com a seguinte escalação: Pablo ou Alan Vitor. O Pablo, que teve uma lesão no dedo no dia de ontem, né, foi para o hospital, graças a Deus fez os exames, não foi nada grave, mas ainda é dúvida para hoje. Eu acho que não joga, tá? Porque o local estava inchado, estava complicado, né? Então eu acho que não joga na partida de hoje, né? Paulo Ricardo, já vou falar desse menino daqui a pouquinho, do nosso lateral direito. Souza, Luiz Gustavo, Vitor Luiz, Zé Gabriel, De Lucas, Serginho, Riquelme e Bruno Lopes, né? Ou o GB, e o GB também um pouco mais na frente, né? Esse é o técnico, esse é o time que o técnico Ramon Lima deve colocar à disposição. Com isso, com esses mais reforços aí da galera que é profissional, que deve ir para a partida para poder ajudar, né? Já o Bangu deve vir com a seguinte escalação: Alexander, Kevin, Vitinho e Yuri Garcia, Igor, André Castro, Alex Moretti, Lucas Natan, Rafael Augusto, Rafael Carioca e Macario, né? Essa é a equipe do técnico Júnior Martins para enfrentar o Vasco no dia de hoje, né? Vamos, né, ligar lá na TVzinha, eu não vou pro jogo, né? Então vou dar uma ligada na TV e o nosso gigantesco aí vencer, né, o Bangu aí, se Deus quiser, beleza? Vamos falar do Paulo Ricardo, cara. Paulo Ricardo, é o seguinte: o nosso Paulinho, lateral direito do Vasco, foi convocado para a seleção brasileira que vai disputar o Sul-Americano Sub-20, né? Teve a oportunidade de estar jogando os profissionais, né? Fez uma boa partida, fez gol, né? Para mim, como eu disse para vocês, foi o melhor em campo e com isso ele já partiu,
né, com essa boa atuação, ele foi convocado para a seleção brasileira, né? Boa sorte para o Paulinho, né? O lateral direito foi convocado para defender a seleção nessa quinta-feira, né? Vai, né, o Ryan e o Leandrinho. Esses dois estão no grupo também, que são os dois moleques da Colina, nossos meninos da Colina, já estão aí para poder servir a nossa seleção. Para encerrar, galera, vamos falar de Pablo Verratti. Saiu uma notícia ontem no GE que o Pablo Verratti vem pedindo cerca de R$1 milhão no salário para poder renovar com o Vasco. Cara, acho que a galera acha que a gente caga dinheiro, mas enfim, acho que o Verratti está perdendo um pouco a mão, se essa notícia for verdade, porque eu tenho aí as minhas como é que se diz? Eu tenho aí as minhas dúvidas em relação a esse tema, né? Não sei se é verdade ou não, mas saiu no GE, não estou dando descrédito a ninguém, né? Mas saiu no GE de que o Vasco segue negociando com o Verratti a sua negociação. A pedida foi de R$1 milhão sem bônus, né? E o Vasco quer dar 800 mil. Então não se sabe como que vai ser ainda, né? A negociação continua, Pedrinho e a galera continuam negociando, né? Mas achou alta essa pedida do Verratti. Cara, na minha opinião agora, a gente está falando de um jogador de 36 para 37 anos, né? Destaque da equipe, capitão da equipe, né? Acho que ele precisa ser valorizado, sim. Porém, tem que se olhar um pouco com carinho para essa renovação. Por quê? Cara, o Verratti, ele estava na segunda divisão da Argentina já há muito tempo. E o Vasco achou ele lá, trouxe ele para cá, graças a Deus deu certo e as coisas caminharam. Hoje é difícil, o futebol está muito caro e hoje está muito difícil você pagar R$1 milhão para um atleta, né? Não é o caso de Coutinho e Payet, né? Mas a gente está falando de Coutinho e Payet, a gente está falando de dois jogadores de seleção, né? Então, muda um pouco as características, né? E não que o Verratti não vale, né? Eu acho que ele pode valer sim, cara. Ele tem condições de valer. Só que o Vasco, na atualidade, o Vasco não está tendo condição de pagar isso, né? Eu acho que se ele não quiser renovar, cara, vida que segue, né? Se essa for a notícia mesmo, né? Vida que segue, se alguém quiser pagar a multa para poder tirar ele do Vasco para jogar em outro lugar, vai pagar, né? Se ele mesmo quiser tirar do bolso pagar para poder jogar em outro clube, também está liberado. Eu acredito que o Vasco não vai fazer jogo duro para poder manter ele lá nessas condições, né? Mas eu acho que a gratidão ela precisa ser exercida em alguns casos, né? E essa mais ou menos é uma das que poderia ser usada, até porque o Verratti é muito querido pela torcida, é um dos caras que foi poupado nas críticas do ano passado, né? Enquanto o time inteiro tomava crítica, ele com o Léo Jardim foram os únicos que ficaram isentos aí. Entregaram para isso? Entregaram para isso, né? Mas é difícil a gente ficar tentando renovar com um atleta que ele só faz pedidas altas, né? Então, vamos esperar primeiro para ver se essa renovação sai e se esses valores são de verdade também. Tem esse quesito também para ver se realmente essa pedida do Verratti foi verdade, né? Eu acredito que sim, tá? Mas vamos esperar para ver como que vai ser, né? Não ficaria triste se o Verratti saísse nessas condições, né? Acho que a gente pode arrumar outros atletas aí até um pouco mais novos que podem render um pouco mais, né, em relação ao Verratti, em relação a isso, né? Mas enfim, cada um faz o que quer, né? É a cabeça de cada um e é isso aí. Beleza, rapaziada? Eu vou ficando por aqui. Ótimo jogo pra gente. Boa quinta-feira a todo mundo. Tamo junto. Que Deus nos abençoe. Valeu!